Continuidade, então, ao painel. Podem sentar, queridos irmãos. Então, nós vamos ter hoje o início da nossa lição. O título da lição 1 é O Mundo do Apóstolo Paulo, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Que mundo era esse? Como era esse mundo? Que elementos ele tinha? E como isso influenciou a vida do apóstolo Paulo e o início da igreja também. Para isso, nós vamos convidar alguns professores para estar aqui conosco. Quero convidar o professor Leandro Renovato. O professor Leandro é professor nosso aqui, é membro da nossa igreja e pode aqui, por favor, Leandro. Vai nos ajudar a pensar, inclusive, nas questões da história, né, que é a sua especialidade, e está aqui conosco para nos ajudar. Professor Eli Espíndola, convidá-lo também. Professor Eli é professor ali no Templo Central. Aproveitar para apresentar a irmã Sumara, a sua esposa. Fica de pé também, Sumara. Muito bem. Professor Eli vai nos ajudar também e principalmente com as questões filosóficas que ele é especialista, né? É mestre, na verdade. E a professora Deise é nossa professora aqui também vai compor esse painel e vai nos ajudar com as questões sociais, religiosas, e é um painel com gente de qualidade, né, para nos ajudar nisso tudo. Muito bem, queridos. Então, o apóstolo Paulo foi chamado apóstolo dos gentios, o homem mais influente do cristianismo depois de Jesus Cristo, claro, o maior escritor da Bíblia Sagrada em termos de quantidade de epístolas, e o maior escritor do Novo Testamento também, sendo atribuído a Paulo a autoria de 13 ou possivelmente 14 epístolas. E é, portanto, o maior doutrinador da igreja, porque toda a parte doutrinária que a igreja passou a ter no que diz respeito à orientação bíblica vem dos escritos do apóstolo Paulo. Era comum, inclusive, ele escrever uma carta para uma igreja, mas ela ser compartilhada com as outras. Inclusive, aos Colossenses ele diz isso, né? Tem uma carta que a gente nunca teve acesso, a carta aos Laodicenses, que Paulo escreve aos Colossenses dizendo: essa carta eu escrevi para vocês, mas eu queria que a igreja de Laodiceia também lesse. E a carta que eu escrevi para eles também seja lida entre vocês. Mas a gente nunca chegou a ter essa epístola aos Laodicenses. Mas sabemos da existência dela porque Paulo fala, e a própria carta estimula essa ideia de igrejas compartilharem as epístolas para que todas recebessem a mesma instrução. Mas quem foi esse homem, a vida dele e o que ele representa para nós, é preciso entender à luz do seu mundo. Quem ele era, o que ele fazia, qual era a construção social em que ele vivia, e nós precisamos então começar. O mundo era um mundo já globalizado pelos impérios, né? Mas o Império Romano teve uma participação muito especial. Eu acho, inclusive, muito incrível que o apóstolo Paulo diz assim: vindo à plenitude dos tempos, porque havia uma construção ali de todas essas coisas. E qual foi a participação do Império Romano? Tanto na vida de Paulo, que influência isso teve, e também como era esse mundo de então, que permitiu que Paulo andasse por todo o mundo e pregasse ali o Evangelho. Professor Leandro, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Adriano, por favor, coloque o primeiro mapa aí para mim. Nós vamos dar uma
visualizar dois mapas, né, para a gente começar a entender a ideia do mundo de Paulo, né, o mundo romano da época, tá certo? Já chegou aí? É que eu estou olhando para lá, mas pronto. Eu vou ficar em pé um instantinho. À vontade. Se quiser chegar mais ali para é só a turma ver o mapa. é o problema do ofício, né? Aí dar aula sentada é meio estranho para mim. Olhando esse mapa aí, é o mapa mundi que nós conhecemos, né? Desde pequenininho, a gente aprendeu lá nas aulas de geografia, né? A respeito dos continentes, América, África, Europa, Ásia e Oceania, né? Mas quando nós falamos do mundo no século I depois de Cristo, ou em alguns períodos anteriores, e até mesmo no século XV depois de Cristo, o mundo era o seguinte, a próxima imagem, por favor. O mundo era esse, certo? Na visão eurocêntrica, né? E aí quando eu falo na visão eurocêntrica, eu estou partindo de um princípio, né, que é do contexto cultural europeu. Então, dentro da visão eurocêntrica, o mundo é esse: Europa, norte da África e parte do Oriente, certo? É que quando eu cheguei aqui, eu tive que dar uma carreira para resolver esse negócio do slide, aí faltou fôlego. Eu estou aqui ainda estou atrás desse fôlego. Eu vou tirar um instantinho, porque eu ainda estou atrás desse fôlego, que ele não chegou, entendeu? Tá certo. É. Mas ele chega já. E aí o que acontece? E aí eu falando no microfone também. Não, tá tranquilo, obrigado. Já tomei ali. Mas o que acontece? O pastor Cláudio falou há pouco, né, de que antes do Império Romano nós tivemos outros impérios que dominaram parte deste mundo, mas Roma, ela vai dominar o mundo conhecido da época. Roma surge como uma cidade na Península Itálica e, a partir do século V a.C., Roma começa um processo de expansão, conquistando a Península Itálica, posteriormente parte da Europa, a África e parte do Oriente. Por volta de 127 a.C., Roma havia conquistado todas as terras no entorno do Mar Mediterrâneo, que era o grande oceano da época. Tanto que eles passam a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. Né? O Mar Mediterrâneo é a Lagoa do Bonfim dos romanos. Né? Só faltava arrumar o pessoal da lancha para dar uns passeios no final de semana. Mas, então, o mundo conhecido da época é um mundo romano, é um mundo dominado por Roma. E a política do período é a política de Roma. A lei que vale para esse mundo é a lei de Roma. O que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, os romanos vão chamar de a Pax Romana. O primeiro imperador, Otávio Augusto, ele, quando assume o governo, ele que vai implantar o império, Otávio Augusto, então, ele consegue estabilizar Roma no que diz respeito ao fim dos conflitos. As ameaças externas não existem naquele momento. Existem problemas sociais, mas aí eu deixo para falar isso depois, dentro de Roma. Mas ele vai dar comida e diversão para o povo, a política do pão e circo, né, em que se distribuiu o trigo, que era a base da alimentação, de forma gratuita, e diversão, que eram os espetáculos nas arenas de Roma. Geralmente nós conhecemos o Coliseu como a grande arena de Roma, mas dentro do Império haviam diversas arenas, onde nós tínhamos lutas de gladiadores, lutas de feras, leão contra urso, né? Tanto que o leão ele quase foi extinto durante o período romano, de tantos leões que foram capturados e colocados como parte do espetáculo. E também, né, botavam uns crentes de vez em quando para fazer parte ali do espetáculo, ser comido pelas feras. Então você tinha os problemas sociais, de certa forma, resolvidos, porque o povo tinha
comida e tinha diversão. Quem é que vai reclamar do governo quando tem isso? Né? Ninguém. Não vamos entrar em mais detalhes sobre isso para não dar problema. Mas as pessoas não reclamam quando tem comida e diversão. Então, você tem uma estabilidade dentro de Roma, e esse período vai ser chamado de a Pax Romana. Né? E aí você circulava tranquilamente pelo império. É o que o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos. Ok, professor. Muito obrigado. Além disso, a gente vai perceber que o Império Romano vai construir estradas pelo mundo quase todo. Aí aquele ditado que diz que qualquer estrada leva a Roma, né? Porque você tem estradas para todo lugar e isso era algo que facilitava muito. Além disso, o professor Leandro já falou, o Mare Nostrum, né? O mar Mediterrâneo é controlado por Roma, então dominava aí a paz, a Pax Romana, inclusive acabando com a pirataria e fazendo com que também fosse possível navegar para todos os lados. Então, isso tudo é muito bom. O microfone de estradas, né, havia cerca de 300 mil quilômetros de rede de estradas em Roma, sendo que disso daí 1/3 eram de estradas de excelente qualidade, que favoreciam, né, a circulação e, consequentemente, quando você tem uma nova ideologia, né, você tendo toda essa estrutura que facilita a circulação de pessoas, você tem um comércio interligando as regiões, as ideias elas também vão junto. E né? Aí tem uma coisa muito importante aí também, é que, apesar de Roma ter o seu idioma próprio, né, o latim, mas vai permitir com que o idioma mais conhecido do mundo possa ser utilizado para todo mundo. E um idioma só facilita muito também. Porque você tem um aspecto muito interessante desse tempo, que Roma vai estabelecer um domínio político e militar neste mundo, mas culturalmente os romanos eles foram engolidos pelos gregos. Né? A cultura grega ela vai engolir a cultura romana. E, por isso, o grego vai ser a língua comumente falada. A língua oficial é o latim, mas a língua que se fala predominantemente neste mundo romano é o latim, é o grego, desculpa. É o grego. Perfeito, muito bem. Professor Elia, paz do Senhor, a gente precisa aqui entender também que, um pouco antes disso, né, até um pouco antes de Roma estabelecer-se como domínio, houve um movimento intelectual que vai influenciar o mundo todo, né? O surgimento da filosofia na Grécia, mas que em vários outros países do mundo vão surgir também pensadores, e que esse movimento intelectual também se torna um movimento que passou a ter um contexto político a partir do instante que esses gregos entendem que essa cultura precisa conquistar o mundo, o que o professor Leandro já falou, que era a helenização. Então, vamos começar pensando o que era essa filosofia, como isso influenciou o mundo de então e como é que isso se espalhou pelo mundo todo, inclusive o grego koiné. Né? Pai do Senhor, professor Leandro. Pai do Senhor, pastor Cláudio, Pai do Senhor, pastor Eliezer, demais obreiros, Pai do Senhor, igreja. Meus queridos, comecemos definindo filosofia, né? O que vem a ser filosofia. Tem uma definição que é geralmente usada, né, e eu costumo me identificar com ela. Filosofia, né, o fazer filosófico, diz respeito à investigação do que é, a investigação do real, a investigação do ser, ou seja, da verdade, né, a investigação da sabedoria. A etimologia da palavra filosofia quer dizer aquele que ama, né, aquele que tem afinidade com a sabedoria, com o saber, com a sofia. É importante a gente definir algumas palavras antes de avançarmos na compreensão de determinados assuntos. Então, nesse fazer filosófico, né, nessa investigação, esse processo se reveste de alguns elementos, como, por exemplo, a especulação, né, a justificação, e também é importante deixar aqui claro que todo discurso sobre a filosofia ou contra a filosofia é em si mesmo filosófico, né? Algumas pessoas se posicionam, né, contra a filosofia,
né? Porque você ou está pensando os problemas da filosofia, ou você está pensando a filosofia em si mesma como um problema. Assim como todo indivíduo, em algum sentido, ele é um teólogo, né? Inclusive o ateu, assim também, todos os homens, em algum sentido, ele é um filósofo, né? Ele costuma filosofar, né? E existe também o que eu poderia chamar de um elemento afetivo, né? Atrelado a esse processo da investigação, né? Em busca da verdade, em busca da sabedoria, que é o que no grego, né, é chamado de tauma, né, que é o espanto e que seria melhor traduzido com admiração, né? Muitas vezes nós nos surpreendemos com algumas questões existenciais e ficamos um tanto quanto num estado assim de perplexidade diante dessas questões, né? Isso é o que impulsiona, né, o trabalho, o labor filosófico. Amém, meus queridos? Muito bem. Ficou claro? Vamos aqui então falar um pouco desse contexto aqui, das principais influências. Eu defini aqui um breve roteiro, né? Não tenho como, em virtude do tempo, ser exaustivo, né, na indicação das principais influências, digamos, detectáveis nos dias do apóstolo Paulo, né? O que eu poderia falar sobre crenças gregas? É claro, como o professor Leandro já mencionou, né? O mundo ele foi helenizado sob o império do Alexandre Magno, né? Desde então, né, a cultura grega ela prevaleceu, inclusive, né, durante o governo romano, né, a abordagem do governo romano foi sintetizadora, né? O Império Romano, o governo romano se mostrou muito aberto às influências, às principais influências gregas, né? Então, quais seriam as crenças, as principais ideias, né? Por exemplo, os gregos, eles aceitavam a eternidade do mundo, né? A eternidade do universo. Essa ideia que é cristã, né? Propriamente, especificamente cristã, de que o mundo, tudo que existe radicalmente fora de Deus, passou a existir do nada. Isso não coincide, né, com as principais ideias, nunca fez parte do ideário grego, né? Eternidade do mundo. Um outro ponto de vista, uma outra ideia muito prevalecente, seria uma relação ambivalente com as coisas materiais, né? Porque, por exemplo, por que eu digo ambivalente? Porque você tem partidários do materialismo, né, e outros proponentes que eram mais críticos do materialismo, né? A favor do materialismo, eu poderia citar, por exemplo, o atomismo de Demócrito, né? E Demócrito foi professor de Epicuro, e Epicuro era hedonista, né? E Epicuro ele defendeu o aniquilacionismo, ou seja, depois da morte, né, não existe mais nada, ou seja, ele nunca defendeu uma continuidade individual depois da morte. O que existe são as coisas materiais. A matéria em si mesma ela não existe, né? O que existe são as coisas materiais, as coisas corpóreas. Mas também temos, num outro extremo, né, uma outra abordagem que é complicada, né, em relação ao ponto de vista cristão sobre as coisas materiais, porque Deus criou as coisas materiais, né? Então, nós temos uma postura que, de certa forma, idealiza e idolatra as coisas materiais. Aí o outro ponto de vista seria a visão ou viés mais platônico, né, que vem da tradição platônica, para quem as coisas materiais eram inferiores, né? Ou eram intrinsecamente mais, ou falsas, né? E que havia, digamos, um outro plano, né? As ideias, né? E com base nessas ideias é que nós conhecemos e identificamos as coisas sensíveis, as coisas que nós podemos tocar, né? Então as coisas, essa é a concepção grega das coisas materiais, né? Elas tendiam tanto para a percepção mais idolátrica, né? Que ao ponto de afirmar que tudo o mais que existe se resume a coisas corpóreas ou materiais, e no outro extremo uma visão que deprecia, né? Que deprecia as coisas materiais, que não valoriza tanto assim as coisas materiais, né? E que também influenciou o movimento gnóstico, né? Aí uma outra ideia também muito importante, né, que caracterizava o mundo de então, é a noção de que da preexistência da alma, né, e o conceito de que a razão é divina, né, vem dos deuses. Pronto, esse aí é um outro ponto, né? É claro que, de acordo com a visão cristã, a imortalidade, né, ela é condicionada à ressurreição de Cristo.
Então aí nós já temos aí um choque, né, de cosmovisões. Então tenho falado aqui sobre qual era a perspectiva que eles tinham do mundo, né, do universo, de um modo geral, como eles se relacionavam com as coisas materiais e o conceito que eles tinham de razão e a noção de tempo dos gregos, que era eles definiam o tempo como sendo cíclico. E é claro que esse pressuposto afetava a maneira como eles entendiam a história, né? Perfeito. Mas no cristianismo, a história e o tempo, né, ele é linear, ou seja, tem início, né, meio e fim, e a história ela caminha para um propósito. A história ela é teleológica, né? Ela tem um telos, ela tem uma finalidade. E a história também é doxológica. Por quê? Porque Deus será glorificado. A palavra doxa no grego, né, quer dizer glória, né, significa glória. Deus será glorificado no final da história. Perfeito. Né? Então, meus queridos, essas seriam as principais ideias. Né, Professor Eli, então pensando nessas ideias, o mundo de então. Como é que isso influenciou o modo de pensar, de argumentar, de discutir? Porque nós vamos ver muito o apóstolo Paulo em contato com essa turma. Paulo tem contato com epicureus, tem contato com gnósticos, tem contato com o mundo grego, inclusive discutindo, a ponto, inclusive, de citar poetas gregos. Né? Não era um menino buchudo que não sabia de nada, não. Ele estava lá discutindo com essa turma em pé de igualdade. Mas, assim, nós vamos ver que, de alguma forma, isso influenciou o modo de Paulo pensar, de argumentar, a retórica. Como é que a filosofia de então influenciou o apóstolo Paulo e esse contato que ele teve com esses pensadores de então, o que é que produziu nele para que ele pudesse construir essa sua personalidade? Ok, professor Glauber, nós poderíamos citar pelo menos 3 influências sobre a vida de Paulo. Né? Antigo Testamento, essa seria a principal influência. Né? O judaísmo helenístico, né? Porque Paulo ele fazia parte, ele nem sempre viveu ali, né? Na Palestina, ele era da Cilícia, né? Isso. Tarso, né? Ele fazia parte desse contingente de judeus, a dispersão, né? E qual era a fala desses judeus da dispersão? O grego, né? E também poderíamos especular aqui até que ponto, de forma ativa ou mais ou menos ativa, né? Essas ideias filosóficas do mundo naquela época influenciou ou determinou, acho que determinou uma palavra muito complicada, né? Mas eu poderia falar, digamos, se condicionou de alguma forma ou teria algum valor, digamos, instrumental para Paulo, não, digamos, um valor ideológico. Né? Há muitos comentaristas, né, principalmente entre os liberais, que consideram, por exemplo, Paulo um estoico, né? Ficam vendo semelhança entre aquilo que Paulo falou e fez com o material, né, dos estoicos, dos epicureus, né, até com os cínicos. Né? Muitos ficam enxergando semelhança até entre Jesus e o movimento cínico, que não tem nada a ver. Ou seja, Paulo ele é um objeto de muita especulação, né? Foi muito incompreendido, né? Ainda hoje, né? Por muitos teóricos, muitos autores. Então, o que eu posso falar sobre Paulo? A formação de Paulo, né? Ela é grega, né? Do ponto de vista especificamente grego, né? Paulo ele era um poliglota. Eu posso dizer que Paulo era um poliglota, né? Eu tenho alguns indícios concretos disso, né? Podemos conjecturar e inferir. Paulo ele se valeu da Septuaginta, que é a tradução grega, a primeira tradução da Bíblia, né? Que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Paulo ele cita muito a Septuaginta. Isso tem a ver com a influência helenística na vida de Paulo. Então ele falava grego, ele era fluente no grego. Se você pegar o primeiro capítulo, os primeiros do versículo 3 ao 14, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, você vai encontrar uma única sentença no grego, né, muito complexa e muito rica, um dos melhores capítulos do Novo Testamento. E ali você percebe que Paulo era fluente, muito fluente no grego. Então, poliglota, muito fluente no grego, ele se valeu muito da Septuaginta, discursou, né, para a elite intelectual da época no Areópago, né, discursou em tribunais, inclusive perante reis. Né? Então, Paulo, no mínimo, era muito erudito,
E um outro aspecto é que ele, sim, que a gente poderia falar também do distanciamento, ou seja, ele tem semelhanças, e em outros aspectos ele se distancia da tradição grega, que ele nunca foi um saduceu, né, que de todas as facções daquela época, dos dias de Jesus, né, e também contemporâneos de Paulo, daquele grupo contemporâneo de Paulo, né, os saduceus eram os mais helenizados. E Paulo nunca foi um saduceu. Como o pastor Eliezer leu, né, desde da minha mocidade, vivi fariseu. Né? Então, Paulo ele pertence a uma outra tradição. Mas nós poderíamos ver também algumas escolas que são mencionadas, escolas filosóficas que são mencionadas no Novo Testamento, e também apropriações ou usos, como falei nessa questão do uso, do valor instrumental de algumas ideias filosóficas, não de todas, né, ou da maioria delas. Algumas apropriações que Paulo fez e questões filosóficas que você identifica na literatura de Paulo. No capítulo 17 do livro de Atos, nos versículos 16 a 34, nós vemos aí um ponto de contato, né? Paulo desenvolvendo e trabalhando, explorando um ponto de contato entre ele e dois grupos filosóficos, né? Que de certa forma se opunham, né? Que eram os estoicos e os epicureus, né? Os estoicos, eles eram panteístas, né? Por exemplo, essa noção de que a divindade seria uma substância imaterial, isso, né? Eles acreditavam numa divindade, mas essa divindade ela era material, e que tudo que havia era material, né? Já Epicuro, né? Os partidários, né? Os herdeiros de Epicuro, e que, como falei, que vinham de uma tradição fortemente materialista. O hedonismo, né? A palavra hedonê no grego quer dizer prazer, né? O Epicuro ele defendia que a medida do bem era o prazer. O objetivo, a finalidade última da vida era o prazer. Então você tinha os estoicos que reprimiam o prazer, eles procuravam e desenvolviam uma apatia em relação às coisas materiais. Enquanto os estoicos reprimiam o prazer, os epicureus não, eles valorizavam e promoviam, né, e eram indulgentes com o prazer, com os prazeres corporais, né? Então Paulo ele se deparou com esses dois grupos, né? Agora, ambos esses grupos, né, eles não defendiam uma continuidade individual depois da morte. E Paulo vai falar sobre ressurreição no Areópago. É quando acontece uma divergência, né, lá na plateia, no auditório, né? E quando Paulo menciona, né, ele anunciava Jesus Cristo, né, e a ressurreição. Quando ele falou ressurreição, a palavra no grego para ressurreição é anastase. Aí pareceu para o auditório, né, segundo a boa parte dos comentaristas, que essa anastase, por exemplo, a Anastácia, né, que seria uma forma, digamos, aportuguesada, né, para essa palavra anastase, que significa ressurreição, a consorte de Jesus, ou seja, a esposa de Jesus. Aí que deuses são esses que você está anunciando? Jesus e Anastácia, né? Pensaram que essa Anastácia, ao invés de entenderem o conceito correto de ressurreição, né? Que seria o quê? Você voltar a viver para nunca mais morrer. Essa definição de ressurreição. Isso era muito estranho para os gregos. A ressurreição nunca fez parte da esperança pagã. Nenhuma etnia pagã, nenhum grupo pagão, nenhuma civilização concebeu a noção cristã de ressurreição. Essa é uma novidade do cristianismo, né? E Paulo também falando, né, é o que nós também vemos na primeira carta de Paulo sobre o Evangelho, e como sendo uma mensagem, uma notícia que significa uma loucura, né? Realmente, se você for buscar uma interpretação humana para a cruz, né, porque só por revelação de Deus, de acordo com o que está na Bíblia, é que você entende que na cruz você tem o amor e a justiça de Deus resumidos ali na cruz. É verdade. Mas isso para a mente humana é muito complicado, né? É verdade. Mas isso não quer dizer que a mensagem do Evangelho é intrinsecamente irracional. Isso aí a gente pode entrar em outro... Muito bem. Deixa eu avançar um pouquinho, a gente volta já para essa conversa. Professora Deise, a paz do Senhor. A gente já viu que Paulo falava aí, pelo menos hebraico, aramaico, grego, latim, quem sabe mais alguma coisa. Era um homem que dominava a cultura grega, sabia transitar bem entre os romanos, mas também está escrito que ele foi criado aos pés de Gamaliel. E ele tinha, portanto, a condição de
embora tendo nascido fora de Jerusalém, mas aqui o texto que o pastor Eliezer leu diz que está ligado à tradição dos pais em Jerusalém e estudou com Gamaliel. Ou seja, o conhecimento dele da lei e a tradição judaica também foram muito fortes para construir esse Paulo, que é um fariseu vigoroso, né? Pai do Senhor, professora Deise, me fale sobre Paulo religioso, como é que a gente pode olhar para ele. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer, né, ao Senhor o privilégio de estar aqui, o convite do pastor Clauber. E eu gostaria de iniciar, pastor Clauber, motivando os irmãos, já que estamos, né, no início de um novo trimestre, a adquirirem o livro, mesmo aqueles que não são professores, né? Eu já tive a oportunidade de ler uma boa parte dele, realmente é excelente. O pastor Elienay Cabral, uma bênção, né? Ontem eu pude assistir o finzinho, né, da pregação dele, do ensino, e realmente maravilhoso. Imagino que deve ter ficado gravado e vou assistir hoje. E também gostaria de recomendar aos irmãos que adquirissem Bíblias de estudos, né, porque elas nos auxiliam muito. Eu recomendo a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Ela não está aqui comigo em Natal, mas é comentário do nosso pastor Antônio Gilberto, né? E é excelente. Recomendo também esta, que é publicada pela CPAD, que é Bíblia de Estudo da Mulher Cristã, excelente também. E recomendo também a Bíblia de Estudo Shed, gosto muito dela, ele vai fundo em muitas questões, apesar dos comentários necessariamente precisarem ser breves, né? Porque são notas mesmo. E, pegando esse gancho, né, de ensino, nós vemos que alguém pode perguntar, por que vamos estudar Paulo, exclusivamente um trimestre inteiro sobre ele? Peço desculpa aos irmãos, eu estou com a tossezinha refluxo, e eu tomei um cafezinho ali agora, estou tossindo. Bom, pastor, então, alguém pode perguntar, por que um trimestre inteiro sobre Paulo, né? Já que ele era um missionário, num contexto tão diferente do nosso, ele pregou em nações pagãs, e há tantos séculos atrás. Mas, queridos, uma coisa principal que nós podemos pensar sobre a importância de estudar sobre Paulo é exatamente sobre o que os pais fizeram com ele, né? O investimento que os pais fizeram na educação de Paulo. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho, mas eu também quero dizer que foi a capacitação intelectual, naturalmente que é aliada à espiritual, que Deus usou Paulo, né, para ele falar para lavadeiras à beira de um rio, mulheres simples, e também para reis, como nós já vimos, né? E também podemos aprender com Paulo questões sobre o pastorado, né, porque ele foi um exemplo, e principalmente a manutenção da pureza das intenções durante um ministério tão longo e também tão sofrido, e também a manutenção do primeiro amor, né? Porque ele sofreu muito e é muito difícil se manter o primeiro amor em condições tão adversas como Paulo enfrentou, né? Bom, então ele é natural de Tarso, como os irmãos já falaram, e Tarso era um grande centro naquela época, né? Era uma cidade que ficava no que hoje chamamos de sul da Turquia, né? E ela tinha uma tradição muito grande de grandes mestres. Inclusive, dois homens de lá, dois mestres, eles foram professores de imperadores romanos, né? Eles foram tutores de imperadores romanos. E Paulo viveu naquele ambiente, né, grego, a cidade tinha escolas muito importantes, tinha todo aquele conjunto de coisas gregas que nós sabemos, né? A pista de atletismo que ele vai usar depois como metáfora em cartas, né? E todo aquele contexto de poetas, né, que ele sabia muito bem, ele vai citar lá na frente Aroto, que é embora ele não use o nome Aroto, mas ele diz, né, e a audiência reconhecia, o público reconhecia que era de Areoto, e aquela cidade vivia aquela efervescência cultural daquele mundo grego, mas os pais de Paulo mantiveram nele a identidade judaica, né? E lá existia sinagoga, né? Era necessário pelo menos 10 homens no lugar para que se abrisse uma sinagoga, e ali tinha uma sinagoga, tinha o lugarzinho das mulheres, que era separado dos homens e dos meninos, né? Quando chegavam
aos 13 anos, faziam bar mitzvah e podiam participar, né, já daquele ambiente. E Paulo, por mais que ele vivesse naquela cidade, né, de cultura grega, mas ali na família dele, ele mantinha os valores, né, judaicos. E isso foi fundamental para ele ser quem ele se tornou. E Deus estava de olho no que aquela família estava fazendo por aquele filho. Inclusive, eles investiram muito. Você precisava estudar cerca de 10 anos, né, para se tornar um rabino. E eles bancaram Paulo lá com Gamaliel, em Jerusalém, que era o sonho de todo pai, de toda mãe, desse mundo, da diáspora, né, que os filhos estudassem, né, os meninos estudassem em Jerusalém, porque lá era o sonho, era como muitos hoje sonham em estudar nos Estados Unidos. No passado, no Brasil, sonhava-se em estudar em Portugal, né, no contexto colonial. Então, os pais investiram na educação dele desde cedo ali na sinagoga, né? Só lembrando que as sinagogas, elas surgiram nesse contexto do cativeiro, né? Que eles ficaram sem templo e ficou todo mundo disperso. Isso também foi propósito de Deus, para que os judeus se espalhassem pelo mundo e a palavra de Deus, de certo modo, fosse tornada conhecida pelo exemplo pessoal deles, né? E nessas sinagogas surgiram esses dois grupos que a gente já falou, os saduceus, né, e os fariseus. Então, eles surgiram nesse contexto. Os fariseus, eles criam plenamente na Bíblia de então, né, em toda a totalidade das Escrituras, e eles primavam, né, pelo conhecimento da palavra. Eles começaram muito bem, o problema é que depois se desvirtuaram, principalmente na época de Jesus, né? Então, eles estavam ali com a responsabilidade muito grande, estava todo Judá, né, espalhado no cativeiro, e eles lá, né, ensinando o povo nas sinagogas para que eles se mantivessem firmes nas promessas, seguindo as leis, né? E Paulo estava lá nesse ambiente de viver uma sinagoga, e aí ele foi para Jerusalém, estudou lá todos aqueles anos e volta para a sua cidade, né? E aí ele fica alguns anos lá, até que depois ele já aparece, né, no contexto ali de Estevão. Provavelmente ele adquiriu, chamou a atenção, né, porque ele estudou na escola de Gamaliel, e Gamaliel era da escola de Iliel, o avô dele, e então era uma tradição de rabinos, né, muito respeitados. Então, era um sonho se estudar, era como se fosse estudar em Harvard, digamos assim, né, no contexto de hoje. E Paulo foi um privilegiado, e ele deve ter sido um aluno muito notável, porque ele aparece no contexto de Estevão como tendo um cargo muito elevado, né? Apesar de que ele era jovem ali, ele deveria ter uma idade mais ou menos parecida com a de Jesus, né? E aí ele aparece no contexto de Estevão com um cargo muito elevado, né? E aquele cargo era permitido apenas a pessoas que eram confiáveis, né? A pessoas que se destacavam naquele contexto de ensino, do conhecimento, e ele aparece como perseguidor, como alguém que está ali a serviço, né, daquele pessoal que, como sendo fariseu, ele era diferente do grupo dos saduceus, né? Que os saduceus, eles não criam na totalidade das escrituras, então apenas na Torá, né? Então eles já estavam muito influenciados pela lógica grega, então eles já não criam em anjos, não criam em ressurreição, né? E aí os fariseus criam em tudo isso. Então os fariseus, eles achavam que estavam muito bem, né? Porque eles eram os firmes defensores da palavra de Deus. Então, tinha muito fariseu de bom coração, na verdade, né? Mas a gente sabe que aqueles que aparecem ali no contexto de Jesus, principalmente, né, que os grandes opositores de Cristo são os saduceus e os fariseus, e no contexto de Paulo é mais os saduceus, né? Já que, por ele ser fariseu, era natural que os saduceus se incomodassem, principalmente com a doutrina da ressurreição, né? Então, aí Paulo estudou, e Deus o chamou para os gentios, Deus revelou a ele isso, né, pessoalmente. Depois ele ficou, quando voltou para Tarso, ele ficou muitos anos lá. Ele também foi para o deserto, né, como a gente vai estudar em uma lição. Era um costume bem oriental, né, você ficar isolado num lugar para pensar, para refletir. A gente vê que Jó ficou 7 dias lá com os amigos, né, sem ninguém falar nada, só meditando, refletindo sobre
sobre a condição de Jó, né? E no caso de Paulo, quando ele vai para Damasco, ele tem um encontro com Cristo, ou Cristo se encontra com ele fica 3 dias lá, né, isolado, em jejum, sem comer, refletindo sobre a vida dele, todo o mal que ele havia feito, achando que estava fazendo bem, né? Porque ele era um fiel seguidor da palavra de Deus. Porém, ele não sabia que estava lutando contra uma nova etapa na vida espiritual de Israel e da humanidade, que era a plenitude dos tempos revelada através de Jesus, né? Então, ele fica em meditação. Então, quando ele volta depois para Tarso, ele fica um tempo, né, alguns poucos anos no deserto, também meditando e quem sabe, relendo as Escrituras, né, para tentar encontrar o que dizia sobre o Messias. Né? É muito possível que isso tenha acontecido, porque ele já emerge nesse contexto de forma diferenciada. Né? É verdade. E Deus desperta Barnabé para ir lá, porque quando Barnabé vai para Antioquia, né, que é o segundo grande centro cristão, né, que Jerusalém estava naqueles conflitos todos, quando Barnabé está lá em Antioquia, uma igreja estrangeira, uma igreja grega, e ele vê a quantidade de pessoas ali, os gregos primavam pelo estudo, pela capacitação, os judeus também, mas os gregos mais ainda, né? Então, Deus fez ele lembrar, eu conheço alguém que pode me ajudar aqui, né? Porque, na verdade, Paulo não foi o primeiro missionário, Barnabé era de Chipre, e a gente não sabe, né, quem levou o evangelho para Chipre, mas por causa da perseguição causada por Paulo, Deus o usou indiretamente antes mesmo dele ser chamado para o cristianismo. Né? É verdade. Ele foi chamado por Deus para perseguir e a igreja se espalhou. Os irmãos se espalharam fugindo dele. E isso criou frentes missionárias não oficiais por todo aquele mundo ali conhecido de então, no entorno do Mediterrâneo, né? Isso. E só depois é que ele será, digamos, o primeiro, junto com Barnabé, os primeiros missionários oficiais que uma igreja enviados realmente pela vai igreja, enviar, né? E vai, entre aspas, bancar, porque tinha um certo auxílio, apesar de que Paulo, o pai era fazedor de tenda e ele aprendeu um ofício, e Deus usou isso também, porque ele deu um bom exemplo, ele não foi pesado às igrejas, né? Ele não dependia das igrejas, ele fazia tendas onde ele estava e, ao mesmo tempo, pregava, ele ia no mercado comprar couro, né? Ele ia vender aquilo ali, e tudo aquilo eram ambientes em que ele frequentava para falar do amor de Cristo. Né? Muito bem. Então, toda a capacitação que Deus deu a ele, e através dos pais, né, nos idiomas, serviram para ele levar o evangelho com extrema capacidade. O que eu acho muito lindo, uma das coisas que eu acho lindo em Paulo, é que ele era tão capacitado intelectualmente, mas ele chegou em Coríntio, né, aquela cidade grega onde o conhecimento secular, né, era primado, a retórica, a oratória, que Paulo dominava bem. Ele chega ali e ele diz que vai com simplicidade. Ele não vai se apresentar, olha, eu sou um missionário altamente capacitado intelectualmente, eu sou a pessoa certa para estar aqui pregando nessa grande cidade, nessa grande metrópole. Né? Não, ele diz que vai com a simplicidade da cruz, né, para que ele não aparecesse, tanto que quando chega Apolo, todo mundo fica maravilhado, né? Que Apolo, né, ele era muito capacitado também, e contrastava com a simplicidade de Paulo, que isso era muito irritante para os gregos, né? Porque os gregos, eles amavam aquela pessoa que tinha um ar de vencedor, e o evangelho é exatamente, entre aspas, o contrário disso, dê a outra face, né? A humildade. Então, isso meio que incomodava os gregos, né? Então, Deus sabe porque Paulo usou essa estratégia, porque ele não queria que a pessoa capacitada dele aparecesse, ele queria que Cristo que estava nele aparecesse, né? Muito bem. Então, glória a Deus por isso. Ok, graças a Deus. Olha, professor Leandro, tem uma situação que eu ainda preciso resolver aqui, eu preciso da sua ajuda. A gente está falando Paulo, fariseu, filho de pais judeus. Ele diz lá, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Mas Frida cometeu um engano no hino da harpa cristã, 196, dizendo que muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. E Atos 13:9 diz que Paulo
que Saulo, que também se chamava Paulo, ou seja, ele tinha os dois nomes. E lá preso em Filipe, ele vai dizer que é cidadão romano. Como é que esse homem era cidadão romano se ele era filho de pais judeus e fariseu? Pastor, no Enem tem as opções para a gente marcar, né? Sim. Então, o senhor não deu as opções aí não, né? Tá... Deus me livre, né? Mas, então vamos lá. A Mas pergunta aí... é, explica a dupla nacionalidade vamos de lá. Paulo. Por que Paulo ele é judeu e também é romano, não é? Porque onde ele é judeu por parte de pai, né? O pai dele era judeu, então ele recebe por herança, e romano porque ele nasce dentro dos domínios de Roma, então ele vai ter a cidadania romana, o que vai ser um fator também que favorece a sua circulação dentro do império, tá certo? O Saulo ter sido transformado em Paulo, né? A gente às vezes comete um erro, né? Muitas das vezes, né? A gente fala, porque Saulo era o descrente convertido, Deus transformou em Paulo, né? Mas Deus não transformou em Paulo, Saulo já era Paulo. Isso. Certo? Não é como Abrão que virou Abraão, certo? Saulo era Paulo, porque Saulo é o nome grego, Paulo é o nome latim. Assim como os deuses gregos tinham seu correspondente em latim, né? Os mesmos deuses gregos eram os deuses romanos, né? Como Zeus grego é Júpiter, né? Poseidon grego é Netuno, né? O meu nome, por exemplo, Leandro. Leandro é meu nome latino, mas o meu nome grego é Leiandros, certo? Que, diga-se de passagem, significa homem-leão, certo? Desculpa, tá bom? Né? Então, então, assim, homem-leão, né? Então tem Jesus, leão da tribo de Judá, Leandro, homem-leão, estamos juntos, Jesus, né? Então, por isso que Paulo, ele é judeu e também é grego por essas questões, né? É herança que vem do pai, ser judeu, e romano por nascer dentro do Império Romano, e numa época em que a cidadania romana ela já tinha sido estendida a todos que nascessem dentro dos limites do Império, certo? Se nós formos observar, a questão da cidadania romana ela foi construída durante a fase da República, que é o período anterior ao Império, né? Que é o período de Roma, onde ainda não existe o cristianismo, tá certo? Então, respondi, professor? Respondido, perfeito. E deixa eu só completar uma informação aqui que o irmão ele falou, né? Quando o senhor falou sobre ressurreição, né? Que eles não entendiam ressurreição, porque os povos antigos, eles de fato não têm essa ideia, né? Se nós formos estudar, nós vamos ver, por exemplo, os egípcios, eles acreditavam na vida depois da morte, né? Por isso tinham a mumificação, mas a ideia deles é de que a morte ela era uma passagem, né? Você saía desta vida, deste mundo, melhor dizendo, e quando você morria, você vai viver no mundo de Osíris, né? Então você não morre e ressuscita para viver no novo mundo, não. Você está fazendo uma passagem deste mundo para o mundo de Osíris. E outras culturas antigas também vão ter essa mesma ideia, de que a morte ela é uma passagem para outro mundo, e não um contexto de ressurreição, né, que é algo que o cristianismo vai trazer de diferente naquele cenário. Perfeito. Muito bem. Mas veja só, nós já estamos chegando ao final do painel, mas a gente precisa resolver ainda algumas questões. E aí nós percebemos o quê? Temos um homem extremamente capacitado, muito inteligente, poliglota, que fala pelo menos 4 idiomas, tem dupla nacionalidade, e dupla nacionalidade boa, porque ele é um cidadão romano, como diz o ditado, de carteirinha, porque é diferente do cidadão romano que comprou, né? Você sabe que no passado, no Nordeste, a gente tinha aquela ideia do coronel, né? Porque a polícia não tem o general, o posto acima, só vai até coronel. E muitos compravam essa patente. Aí uma coisa é você ser o coronel que comprou. Então foi só o seu dinheiro que lhe deu a autoridade. Outra coisa é o soldado formado na guerra que se tornou coronel
porque ele tem essa experiência. Paulo não era alguém que, quando chega em Filipe, uma pessoa questiona, diz: espera aí, você é romano por quê? Eu comprei. O centurião diz: eu comprei. Paulo diz: não, eu sou de nascimento. Então ele era um romano, bom romano, um romano com direito pleno de chegar em qualquer lugar, inclusive na hora que foi apertado, diz assim: eu apelo para César. E aí você já pensou quanto custa para o império transportar um prisioneiro para Roma para ser ouvido por César? Porque ele tem direito a isso por ser cidadão. Mas chegando em qualquer lugar, ele diz assim: eu quero falar na sinagoga. Quem é você para falar na sinagoga? Aluno de Gamaliel. Opa, afasta a cadeira e deixa o lugar para o rapaz, porque ele é um judeu destacado pela oportunidade que ele teve, que a professora Deise colocou. Então, é um homem muito capacitado em todas as áreas. Cita poetas, fala de filosofia com os filósofos e tem toda essa condição aí. Agora, além disso, é um homem que tem um chamado divino, que ele entendeu esse chamado, e aí eu vou dar oportunidade a cada um dos três para a gente fechar o painel, para dizer assim: e agora, o que foi que o mundo de Paulo influenciou nesse chamado de Paulo, para Paulo ser quem ele foi, usado por Deus dessa forma, como um instrumento da sua época para fazer o que ele foi chamado para fazer? Como é que ele usou essa oportunidade de ser romano e do mundo romano? Como é que ele usou a filosofia e isso lhe deu capacitação? E como é que a formação de Paulo, como bom judeu, lhe ajudou a ser quem ele era e cumprir o chamado de Deus? Professor Leandro. Bom, Paulo, ele vai usar, né, das oportunidades, né, que ele tem, a partir também da sua formação para produzir o conhecimento, né, daquilo que nós vamos conhecer como o Novo Testamento, as cartas paulinas. Se nós observarmos, muitas das questões que Paulo ele coloca nas suas cartas, aí nós olhamos e falamos assim: Paulo estava escrevendo para a igreja do século XX, do século XXI. Mas não, ele estava escrevendo para a igreja daquele tempo. Por quê? Dentro de Roma existiam problemas sociais que são comuns hoje, que você não vai enxergar em outras cidades ou sociedades da antiguidade. Se formos olhando para Roma, a cidade de Roma, por exemplo, ela chega a ter, no período de Paulo, mais de 1 milhão de habitantes. É uma cidade que tem problemas de falta de emprego, as ruas são escuras, assalto a residências. Estamos falando de Natal, não, é Roma mesmo, tá? Sim, desculpa. Violência na rua, né, trombadinha. Ele só não roubava celular porque não tinha, mas já cometia seus delitos, certo? O Império Romano, ele chega, fala-se entre 50 e 60 milhões de habitantes dentro do Império. Alguns estudos vão falar que eles chegaram num período a quase 100 milhões de pessoas, mas a gente fica aí na casa dos 50, 60 milhões. Então, quando Paulo está escrevendo, ele está falando das questões, né, de vida daquele tempo. Por exemplo, o capítulo 1 de Romanos, né, quando ele cita a questão do homossexualismo, que é muito claro ali naquele texto. Ele está falando de uma questão clara daquela sociedade, que era presente na Grécia, né, e que vai ser absorvido pelos romanos. Né? Então, quando ele está escrevendo, ele tem um conhecimento não só teórico, mas ele tem um conhecimento de vida também. As andanças dele permitem isso, né? E aí, só para a gente finalizar, aquele texto, né, quando Paulo fala lá no Areópago, do Deus desconhecido, quando ele faz essa pregação, ele conhecia a história daquele altar. Né? Aquele altar ele não estava ali aleatoriamente. Existe uma história sobre esse altar de uma praga que assolou aquela região e que eles fizeram orações para todos os deuses e ninguém resolveu. E aí apareceu lá um certo
andarilho, profeta que botou o altar, deu todas as instruções, mas aí qual é o nome? Aí o cara foi-se embora, o problema foi resolvido. Aí qual é o nome desse Deus? Ah, não sabemos, bota aí ao Deus desconhecido. Paulo conhecia aquela história, e aí ele usa aquela história para falar do Evangelho. Isso, muito bem. Professor Eli. Meus queridos, eu vou aqui considerar, nesta minha participação final, algumas noções romanas, né, que Paulo assimilou e reelaborou, né, algumas noções, algumas ideias, e também alguns aspectos da influência grega, né, e de que forma eu sou afetado por isso, eu, Eli, né. Eu poderia aqui ter citado também categorias jurídicas, né, que faziam parte da cultura romana, né, daquela época, porque do ponto de vista cultural e filosófico, os romanos foram muito influenciados pelos gregos. Mas a questão do direito, né, da justiça, né, o direito romano foi muito forte naquela época, e isso afetou Paulo. Paulo, por várias vezes, ele reivindica a cidadania romana, seus direitos como romano, apela para César. Aí algumas categorias jurídicas, né, que Paulo usa nas cartas, por exemplo, a noção de imputação, faz parte da nossa da doutrina, né, da salvação, né, faz parte da soteriologia, né, essa noção de que os atos, a retidão de Cristo é imputada a mim, né, de forma que eu sou visto diante de Deus como se eu nunca tivesse pecado, né, a justificação pela fé, né, a fé é a causa instrumental da salvação, a graça é a causa eficaz da salvação, né? A noção de imputação, a noção de adoção, né? Nós, como o crente, né? Cada crente como filho de Deus, e herança, né? Seriam três vocábulos, né? do conjunto de noções romanas, do direito romano, que Paulo aplicou, usou nas cartas e reelaborou, dando uma outra acepção, aplicando a nossa doutrina da justificação. E isso influenciou Agostinho, né, que por sua vez influenciou Martinho Lutero, né, e uma das grandes doutrinas da Reforma Protestante é a doutrina da justificação. E isso foi redescoberto nos escritos de Paulo. Isso. Inclusive, a conversão de Agostinho foi com base em Romanos 13. Né? Então, nós temos três grandes mentes, né, Agostinho, Martinho Lutero, né, que afetaram o movimento protestante, porque tanto protestantes como católicos reagiram de forma positiva ao pensamento de Agostinho, né? E eu estou aqui hoje, né, dentro dessa grande herança da tradição protestante. E do ponto de vista grego, né, o que me chama muita atenção é a utilidade da filosofia para o exercício da apologética, né? Porque a filosofia ela é útil tanto para a sistematização do pensamento cristão, né, como também para a defesa, a justificação. Uma defesa não de Deus, né? Porque Deus não precisa de defesa. Deus em si mesmo não precisa de defesa. O que é que precisa de defesa ou de justificação? É a minha crença cristã. Minha crença cristã. De forma que eu estou terminando filosofia, né? E eu gosto muito dessa área de apologética. Então, de certa forma, eu tenho muita identificação com Paulo, né? Perfeito. Isso me afeta muito, né? Que bom. Então, que cada um de nós venhamos a glorificar a Deus a nossa vocação cultural, né? Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até um diploma que você está adquirindo ali na universidade, que isso seja para a glória de Deus e que isso seja colocado à disposição da igreja, né? Para servir a igreja. Amém. Professora Deise. Amém. Um legado muito importante de Paulo para os nossos dias, queridos, é a forma cuidadosa com que ele se dirigia a pessoas que eram de um credo, né, totalmente diferente do dele. E ele tinha bastante cuidado ao estabelecer pontes com essas pessoas de outros idiomas, com essas pessoas de outras culturas, principalmente no caso desse mundo grego. Então, é interessante que a gente observando os discursos de Paulo, né, ele tem toda uma sistematização. E quando ele está falando para gregos, ele começa usando a lógica, né? Aí ele vai atraindo os gregos, né, para aquele discurso, ele vai apresentando toda a lógica
do Evangelho, até que ele fala da ressurreição, que aí é uma brecha na lógica. E aí é quando os gregos, né, dizem, não, mas ressurreição não existe. Mas ele tinha bastante cuidado nisso. E ele não chegava, por exemplo, criticando, né? Quando ele chegou em Atenas, ele não foi confrontar aquelas pessoas dizendo, vocês são muito idólatras, né? Não. Ele foi com muito cuidado, né? E ele disse, olha, eu vejo, varões atenienses, que vocês são por demais religiosos, né? E eu queria recomendar aqui para vocês esse livro, Fator Melquisedeque, ele é importante demais. Ele tem um subtítulo que é O Testemunho de Deus nas Culturas por Todo o Mundo. E ele é fantástico porque ele vai contar a história do altar desconhecido, né? Ele, baseado em estudiosos da antiguidade, o autor deste livro, ele vai contar a história do altar desconhecido, que eles vão chamar Epimênides, né? Que era um profeta. Paulo chama ele de profeta. A mesma palavra em grego que ele usa profeta para Epimênides, ele usa para os profetas do Antigo Testamento. Então, ele reconhece, até porque Epimênides ele era um poeta, mas ele também foi responsável, né, por profetizar que os persas, né, invadiriam Atenas e aconteceria tais e tais coisas, e de fato aconteceu cerca de 10 anos depois. Então, Paulo reconhece ele. E Paulo cita, né, embora não por nome, mas ele cita um trecho do poema de Epimênides. Isso. Então, nesse contexto do altar desconhecido, é importante a gente entender também como é importante estudar idiomas, a gente sabe disso. Mas para a pregação do Evangelho aqui foi fundamental. Paulo, como alguns dos irmãos aqui já falou, ele lia a Septuaginta também, né? Que era a tradução para o grego das Escrituras, né? E aí, a Septuaginta, quando os irmãos foram traduzir para o grego, eles tiveram um problema. Como traduzir Deus, o nome Deus, o nosso Deus Javé, né? O Todo-Poderoso, para um contexto que haviam muitos deuses. Havia Zeus, né, que era o Deus, digamos assim, o Deus supremo, mas só que era o nome de uma entidade, né? Então, e o próprio Zeus havia sido criado por Cronos. Então, Deus, o nosso Deus, era incriado. Ele não poderia receber a tradução, não poderia usar Zeus, né? Então, os tradutores da Septuaginta utilizaram-se o vocábulo Theos, né, que era para a divindade de modo geral. Então, esse nome não estava contaminado por associação a uma figura pagã, né? E Paulo, quando ele chega lá, ele encontra esse altar a esse agnostotheos, né, que é esse Deus desconhecido, e aí ele vai estabelecer essa ponte, né? E as pessoas aceitavam a Cristo, né? Também é importante a gente entender que nesse contexto multilingüe, Paulo ele tinha muito cuidado com as expressões que ele usava. Ele não chegou confrontando o Império Romano com um outro rei, né, com um outro senhor, apesar de que ele usava o vocábulo Kyrios para se referir a Jesus, que significa Senhor, né? Então, os judeus poderiam imaginar que ele estava se referindo a Deus, porque aí eles usariam também Kyrios para Deus no sentido de Senhor, né? Mas ele estava se referindo a Cristo, né? Os discípulos, eles começaram, né, logo a notar que Jesus Cristo era o Senhor em pé de igualdade. Então, o fato de Paulo ter esse cuidado para estabelecer pontes e se aproximar de forma respeitosa dessas pessoas, ganhou aquelas pessoas, né? Porque Deus o inspirava a como atraí-las para o Evangelho, sem confrontá-las no sentido negativo da palavra confronto, né? Então, é um exemplo para nós que nós não lidamos com pagãos, mas no nosso dia a dia nós lidamos com pessoas que não seguem outros credos, né? Perfeito. Amém, obrigada. Eu que agradeço. Queridos, a gente precisava de mais 2h30 para a gente terminar esse painel, mas só que nós vamos ter um trimestre inteiro, tá? Então, hoje foi para botar sal na boca da gente, para a gente ficar com sede, para não perder os próximos episódios, né, dessa história, que ao longo de todo o trimestre nós vamos estar estudando aqui, e a próxima lição nós vamos pensar na pessoa de Saulo, o perseguidor. Então vamos voltar a toda essa fala que aqui nós tivemos. O nosso horário já se foi,
Eu quero agradecer, professor Leandro, professor Eli, professora Deise. Muito obrigado por vocês terem atendido o nosso convite e pela excelente contribuição que deram para a gente construir esse painel, né? O mundo de Paulo, como era, quem ele era, como ele pensava. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que têm se dedicado a estudar e a pesquisar e usar, inclusive, a formação e o conteúdo que vocês obtiveram na sua vida profissional para servir a Cristo e servir a igreja. E eu agradeço a vocês. Muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe e os recompense. Nós vamos encerrar. O horário já se foi mesmo. Então eu quero já passar para o nosso pastor. Ele vai conduzir o encerramento da EBD. Temos ainda o recolhimento das ofertas, mas eu quero incentivar a cada irmão e irmã que veio nessa manhã, que você se programe para não perder as próximas lições e adquira o material didático, porque será um trimestre muito rico de aprendizado para todos nós, tá bem? Obrigado, professores, Deus abençoe vocês. Pastor Eliezer, à vontade. Glória a Deus. Muito bem, parabéns aos professores, parabéns ao pastor Clauber, mediador desse painel. Esse painel nasceu no nosso coração. Eu estava meditando de como começar o 4º trimestre, e aí um belo dia Deus me ilumina. E na verdade eu não tinha o nome dos professores. Aí fui lá no pastor Clauber, às vezes eu vou na central, várias vezes eu vou na central, e eu digo, eu vou na sala do pastor Clauber e vamos desenhar esse painel como vai ser, vamos pensá-lo. E ali surgiu então esse painel. Eu fiquei ali sentado, pastor Clauber, e vendo as ideias de Deus, né? Quando Deus dá uma ideia e você vê ela se concretizando, você se satisfaz com isso. Jesus passou por isso, está escrito em Isaías, né? Diz que ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Então, eu estou muito satisfeito com esse painel, com a desenvoltura dos professores. É como disse o pastor Clauber, tivesse aqui mais 2h30 para a gente comentar sobre a palavra, seria pouco ainda. Parabéns ao pastor Cláudio pela mediação. E eu queria só abrir uma oportunidade para uma pergunta dos irmãos. Não dá para responder muito, né? Muitas perguntas devido à hora, mas pelo menos que algum aluno representasse os irmãos aqui, ficasse de pé e fizesse a pergunta e escolhesse o professor que está aqui para responder. Na hora que eles estavam falando, certamente veio alguma dúvida. O nosso fotógrafo oficial da EBD, no momento, Valmir, quer falar. O senhor quer vir para cá para poder todos ouvirem, por gentileza? Então, a ideia é, o senhor vai fazer uma pergunta para qualquer professor desse e escolhe o nome deles. Talvez seja para a professora Deise. Deise. Eu andei lendo essa semana alguma coisa sobre Paulo, né? Você já sabia que tem o debate. E onde eu li, eu não encontrei a resposta para a minha indagação. Mais ou menos, Paulo foi para estudar, quando ele saiu de Tarso, qual foi mais ou menos na época? Existe uma data, porque ninguém sabe se ele foi criança ou adolescente ou depois de adulto. A senhora poderia... Vermelho. Sim, irmão, quando os meninos completavam 13 anos, né, eles faziam o bar mitzvah. Então, era uma cerimônia nas sinagogas, por exemplo, que é o contexto de Paulo, né, e ali ele se tornava responsável por si e pelos seus atos. É como se ele tivesse se tornado homem diante da comunidade religiosa, no caso, judaica dele, né. Então, logo em seguida, era natural que ele, no caso de quem podia manter os filhos em Jerusalém, eles eram enviados a Jerusalém. Foi o caso dele. Então, ele foi adolescente, né? Assim, no máximo, com 14 anos, 14, 15 anos, ele foi para Jerusalém e ele fica lá 10 anos e aí ele volta
né, para a cidade dele, para ser um rabino, que era o plano de, no futuro, né, naturalmente que ele era muito jovem. Então, ele ia participar dos debates, mas ele não poderia ser rabino ainda. Mas, sem dúvida, por ter estudado em Jerusalém e na escola de Gamaliel, ou seja, altamente preparado, né, ele teria grandes chances de se tornar um rabino no futuro. Então, as pessoas iam, né, principalmente todo sábado, assistir os debates, né, que eram feitos nas sinagogas, e no caso de Tarso, Paulo, sem dúvida, as pessoas queriam ouvi-lo, porque ele estudou, meu Deus, em Jerusalém, e nossa, com Gamaliel, né? Então, realmente, deveria ser cheia a sinagoga depois que ele voltou, né? Daí começou, talvez, a universidade. Na verdade, por raça, ele era judeu, né? Então, ele era um judeu da diáspora. Então, um judeu, em qualquer lugar do mundo que ele nascesse, ele era judeu. E aí ele era um judeu grego, um judeu posteriormente, um judeu alemão, né? Então, o nome dele não foi mudado por Deus. Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Abraão, né? Mas no caso de Paulo, era comum, inclusive os irmãos, é importante entenderem isso, que alguns personagens, por exemplo, no Novo Testamento, eles tinham 2 nomes, né? Por exemplo, Judas Barsabás, era o nome judeu, significava Judas, filho do sábado, né? E, no caso, o nome latino dele era Silvano. Então, quem não entende bem isso, pode ler e dizer, não, mas aqui era Judas Barsabás, ali já é Silvano, né? Então pode achar que é uma contradição, mas não, é porque era normal esse tipo de postura, né, das pessoas, né? No Antigo Testamento também a gente tem alguns nomes que são em hebraicos e outros personagens que têm nomes em hebraico e nome em aramaico. Então aqui é o nome hebraico, em outro lugar já é o nome em aramaico, tá entendendo? Então isso pode causar. Alguém que não entende bem pode achar, será que é uma contradição? Mas que de fato não é, né? Muito bem. Aham. Aham. Na pergunta do irmão Valmir, ele perguntou, foi aí que começou a dupla cidadania dele? Então, eu vou voltar para que Leandro, outra vez, explique a questão da dupla cidadania dele, para ficar bem claro para todos nós. Para mim está claro que... Deixa Leandro falar. A dupla cidadania é de nascença. Ele já nasce judeu e romano. Isso ele não adquire ao longo da vida. É judeu por herança, pelo pai, e romano por nascer dentro dos domínios de Roma. Isso, algo bem. Que já era possível naquela condição dele. Isso, é a mesma coisa que pessoas que nascem, por exemplo, em Porto Rico, se eu não estou equivocado, eles são estadunidenses também, porque foi colonizado por Estados um Unidos. protetorado norte-americano. Isso. Até hoje é assim. Continua assim. Guiana Francesa também, né? Francês. Se a pessoa nascer lá, ele pode ser considerado também francês. Ao mesmo tempo também tem a lei DACA nos Estados Unidos, né, que os filhos de imigrantes que nascem lá também têm cidadania estadunidense. Muito bem. Mas aí já é mais dentro do território, né? Nesse caso é porque... Hoje a questão da nacionalidade, cada país tem a sua política. Né? Então, se o estrangeiro que vem para o Brasil tem um filho aqui, vai depender da condição que ele está aqui para ele ter a dupla cidadania ou não. Isso tem gerado, inclusive, um problema hoje, que são os apátridas, porque... devido às diferentes leis, muitas das vezes você não consegue registrar a criança nem com a origem dos pais e nem a origem do local onde ela nasceu. Me faz lembrar agora, para concluir, o meu filho Eliabe, né, nasceu na Venezuela, veio para o Brasil, só que ele é filho de pai brasileiro e pelo fato de ser filho de pai brasileiro, foi muito fácil para ele ser brasileiro. Então ele optou, depois de 18 anos, até então ele tinha dupla cidadania, venezuelano e brasileiro. Aos 18 anos ele optou, quero ser brasileiro e venezuelano de nascimento. E assim foi. Ele hoje é brasileiro e venezuelano de nascimento. Queridos, graças a Deus por tudo quanto Deus tem feito, né? Eu fico maravilhado. Vamos repetir essa dose depois, né, pastor?
E quero orar agora pelo ofertório, já o tempo avança. E vamos então convidar os diáconos e auxiliares para se posicionarem aqui, para nós orarmos. E daqui a pouco a gente vai concluir, porque o Sal da Terra já vai ter o seu ensaio. Vamos ficar de pé e o pastor Bruno, o presbítero Bruno, vai estar orando agora, dando graças a Deus pela aula e pedindo a Deus pelo ofertório, para que nos abençoe, que repreenda o devorador das nossas finanças, multiplique aquele que quiser fazer a transferência bancária. Use o Pix, ou então a conta da IEADERN, aí está na sua tela, você que está longe, através da internet. E para você que está aqui, está aparecendo também na nossa tela aqui atrás. O Pix da igreja é o CNPJ, da IEADERN. Pedimos apenas que você depois, como sempre, envie o seu comprovante para ser contabilizado aqui na AD Candelária. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos pela excelente explicação, aula que tivemos esta manhã. Continua abençoando esses irmãos que têm se dedicado em conhecer cada vez mais aquilo que tens para o conhecimento de cada um de nós também. Ajuda, hoje de manhã, todos os que vieram a esta casa para ouvir a Tua palavra e ouvir as explicações. Nos ajuda a contribuir também, em nome de Jesus. Amém. Não? Irmão Gilmar, dá para louvar ao Senhor? Vamos convidar o cantor Gilmar para ele louvar ao Senhor, enquanto nós também louvamos. São duas formas de louvar, irmãos. Eu recomendo que, quando os irmãos chamarem alguém para cantar na hora do ofertório, nunca diga assim: enquanto o irmão canta, vamos recolher as ofertas. Não, não é, irmão. São duas formas de adoração. Eu adoro trazendo ao Senhor o dízimo e a oferta, e eu adoro também louvando ao Senhor. Quando você diz isso, é como que, vamos botar aqui um louvor para ganhar tempo e enganar aí enquanto os irmãos estão recolhendo. Não é essa a ideia. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento do ofertório. É uma dupla adoração. Pai do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Eu aprendi Adore ao Senhor. a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Aleluia. se tudo der Glória a certo, Jesus. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre
Para terminar, todos. Glória a Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém. Deus é Deus, né, irmãos? O relatório da EBD é o seguinte: 89 adultos, 4 jovens, 10 juvenis, 3 adolescentes, 6 juniores, primários 3, 8 do jardim, 8 do maternal, discipulado 6, total presencial 137 pessoas. É um excelente número, podemos aumentar. Eu sempre quero mais de Deus. No canal AD Candel, 78 visualizações. No canal do Pastor Clauber, EBD Web, podem consultar depois também, 10 pessoas, 10 visualizações. Alcançamos 225 pessoas, podendo ser um pouco mais, porque pela internet às vezes tem mais de uma pessoa vendo no mesmo equipamento. Amém? Vamos dar graças a Deus, lembrando que hoje à tarde nós temos o culto às 5, será o culto do DEPEN, o pastor de Caicó, a Assembleia de Deus de Caicó vai estar pregando, o pastor Isaac Dias. É um pastor amante e investidor em missões. Ele vai estar aqui falando de missões. E no segundo culto, nós teremos um ouro da casa pregando, Alexandre Paz, no culto com os homens. Então, desde já, estamos convidados a estar nesses cultos, né, presenciais. Vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir ao Senhor que nos leve em paz e nos despedindo da escola dominical. Muito obrigado, irmão Eli, por ter vindo com a sua esposa. Me lembre o nome. Sumara, não é? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado também, irmã Deise. Obrigado, irmão Leandro, pastor Clauber. Todos prata da casa do Senhor, né? Prata não, ouro, desculpe. Aqui não tem prata. Na central também não tem prata, tem ouro. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Senhor, por essa escola dominical. Ó Deus, bendizemos o teu nome. Santificado e exaltado seja, Senhor. Meu Deus, estamos aqui agradecidos por essa escola bíblica dominical, por estarmos iniciando, Senhor, mais um trimestre, o último trimestre deste ano, Senhor. Meu Deus, abençoa que possamos estar todos os domingos desse trimestre aqui na tua casa para aprender mais de ti, na maior escola do mundo, que é a escola bíblica dominical. Meu Deus, abençoe e recompensa os professores e a todos nós, os alunos, Senhor, que aqui estamos e aqueles que não puderam vir também. Abençoa aqueles que estão nos assistindo pela transmissão. Pai, se tem alguém enfermo, cura, Senhor da glória, no corpo, na alma, Senhor, para a glória do teu nome. E agora leva-nos em paz, Senhor, nos dá um excelente almoço, ó Pai, e que possamos retornar à noite, para uma vez mais estar na tua casa, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Graças, Senhor, te damos, agora e para sempre. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.